Lucas capítulo 21, a partir do versículo de número 1. Amém, irmãos? Vamos ler então. Estando Jesus a observar, ele viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre, ela deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta aquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. E prosseguindo, falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vedes essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Dias virão em que não ficarão pedra sobre pedra que não sejam derrubadas. Perguntaram-lhe, versículo 7: Mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele quem? Jesus: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu o Cristo, e também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. A outra tradução diz: ainda não é o fim. Vamos continuar. Então disse Jesus: levantar-se-á nação contra nação, levantar-se-á reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias. A outra tradução diz pestilências. A minha aqui fala epidemias. E fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome, e isso vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer, todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes, amigos, e matarão alguns de vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Irmãos, Jesus estava falando aqui sobre o fim dos tempos. Jesus estava falando aqui sobre o arrebatamento da igreja. Quem crê que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja? Levanta a sua mão comigo em nome de Jesus. Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Diga amém. Diga: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém. Então, se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, então nós cremos também que esses sinais
eles têm que acontecer, antecedendo a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. Irmãos, são sinais que estão aqui diante de nós, estão aqui diante dos nossos olhos. Olha o que diz aqui o versículo de número 8. Respondeu Jesus. Alguém fez a pergunta para Jesus e disse: Senhor, quando será o fim? Como que a gente sabe que o fim está próximo? Senhor, como que a gente sabe quando o Senhor estiver perto de buscar a sua igreja, de arrebatar a sua igreja? Senhor, como que a gente vai saber disso? Aí Jesus, olhando para os seus discípulos, Jesus respondeu: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e também dizendo: chegou a hora. Não os sigais. Então, um dos sinais da volta de Jesus para arrebatar a igreja é o aparecimento de falsos cristos, aparecimento de homens querendo ocupar o lugar de Jesus, e alguns até se vestindo como Jesus, alguns até mesmo dizendo: eu sou Jesus. E infelizmente a Bíblia diz que muitos seguirão esses nomes, esses homens, e a Bíblia diz: não os sigais. E aparecerão muitos também dizendo: chegou a hora. Não os sigais. E já apareceram alguns aí marcando a volta de Jesus para o ano de 2000. Jesus não voltou. Apareceram alguns marcando a data da volta de Jesus para o ano de 1999. Jesus também não voltou. Por quê? A Bíblia Sagrada diz que porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Irmãos, ninguém sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Pode ser agora, nós estamos aqui pregando, de repente, puf, sobe todo mundo para se encontrar com Jesus. Que bênção seria, né, pastor? Já pensou eu pregando aqui na frente, de repente, puf, sumiu o pastor Josué, desapareceu. Você já pensou você aí, assentadinho, ouvindo essa palavra, de repente o irmão que está do lado, puf, desapareceu, né? Irmãos, a volta de Jesus, ela vai ser repentina. A volta de Jesus, ela vai ser rápida. É por isso que fala arrebatamento. Irmãos, a palavra arrebatamento significa tirar com força, significa tirar rápido. Então, Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Existe uma música que a gente cantava antigamente na igreja, que dizia assim: talvez hoje, como é que é? Talvez sim, talvez hoje, talvez amanhã, talvez, não sei, mais ou menos isso, né? A gente não sabe o dia que Jesus vai voltar. A gente não sabe, mas isso é bíblico, está aqui, ó. Aparecerão pessoas dizendo: chegou a hora, e já apareceram vários dizendo que a hora chegou, mas é mentira, porque ninguém sabe o dia e nem a hora que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. O que nós precisamos fazer é estar preparados. Nós precisamos estar firmes com Jesus. Isso nós precisamos fazer. Nós precisamos estar seguros na mão de Deus. Nós precisamos estar firmes com Deus, pastor Alex. Firmes. Mais firmes do que nunca. Mais firmes do que nunca. Irmãos, vivendo agora o período que antecede a volta de Jesus, é agora que a gente precisa estar mais firmados na presença do Senhor. Não é época, irmãos, de frieza espiritual, apesar de que é um dos sinais da volta de Jesus também.
o amor de muitos se esfriará. Tem muita gente se esfriando na fé, se desviando das igrejas, se afastando das igrejas. É bíblico também, o amor de muitos se esfriará. E realmente o amor de muitos está se esfriando. Pessoas saindo da igreja por qualquer coisa, pessoas abandonando a igreja por qualquer coisa, preferindo mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. É sinal dos tempos também. É sinal da volta de Jesus para arrebatar a sua igreja também. E aí o versículo de número 9 diz assim: e quando ouvirdes falar de guerra. Quem aqui já ouviu falar de guerra? Levanta a mão. Quem já ouviu? Quando ouvirdes falar de guerra, você liga a televisão, é guerra para tudo quanto é lado, né, Ciro? É guerra para todo quanto é lado. E não é só guerra de país contra país não, viu? É guerra de facções, é guerra como é que fala? De religiões, né? Pessoas guerreando, umas contra as outras, reis contra reis, governos contra governos, pessoas contra pessoas, facções contra facções. Irmãos, é guerra para todo lado. Marido guerreando contra a mulher guerreando contra o marido. Irmãos, é coisa do outro mundo. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, pensamentos revolucionários na cabeça das pessoas, revoluções. A gente vê muito aí, não somente guerras, mas países em revolução, por causa de uma coisa, por causa de outra, por causa de uma coisa, por causa de outra. Quando ouvirdes falar em guerras e revoluções, Jesus disse assim: não assusteis. E tem muita gente assustada aí com o coronavírus, que nem consegue dormir de noite mais de medo, né? Jesus disse aqui, ó: não vos assusteis, não vos assusteis. Ou seja, não tenhais medo, não vos assusteis, porque é necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas ainda não é o fim, ainda tem mais coisa para acontecer. Irmãos, quando Jesus fala aqui, não vos assusteis, Ele está dizendo para a igreja dele, não é para o povo lá de fora não. Ele está dizendo para nós que cremos na palavra dele, porque o povo lá de fora nem sabe que essas coisas aqui já é bíblico, já está profetizado há quase 2000 anos atrás. Nós é que lemos a Bíblia, nós é que sabemos, nós é que somos cristãos, nós é que estamos na presença de Deus. Então, irmãos, quando a Bíblia Sagrada aqui diz aqui, ó, quando Jesus diz, não vos assusteis, Ele está falando para mim e para você que está sentado aí, aqueles que estão nos assistindo pela internet também, aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube também. É para a igreja de Jesus que Ele está falando, não vos assusteis, ou seja, não entreis em pânico. Em outras palavras, não tenhais medo, porque é necessário que essas coisas aconteçam. É necessário que essas coisas aconteçam. Essas coisas precisam acontecer. Então lhes disse, versículo 10: levantar-se-á nação contra nação, levantar-se-á reino contra reino. E a gente vê na televisão aí, né? Lá pro lado lá dos árabes, né? Quantas guerras, um país contra o outro. Aqui mesmo na América do Sul, quantas brigas de um país contra o outro, não é?
Coreia do Norte contra a Coreia do Sul, Coreia do Norte contra os Estados Unidos, há um tempo aí a Inglaterra contra a Argentina. Os mais novos aí não sabem disso, não lembram disso, mas a gente que é mais velhos, a gente lembra, né, da guerra da Inglaterra contra a Argentina, bem aqui pertinho de nós, não é? Guerras, irmãos, nações contra nações, nações contra nações, reino contra reino. Agora versículo 11 diz assim: e haverá grandes terremotos. Grandes terremotos. Não está falando aqui haverá terremoto, não. A Bíblia está dizendo que haverá grandes terremotos. E o que a gente tem ouvido e visto ultimamente? Grandes terremotos que têm matado milhares e milhares de pessoas. Pessoas ficando sob os escombros, né, dos prédios destruídos, dando trabalho para a polícia, dando trabalho para os bombeiros, para os salva-vidas e assim por diante. Grandes terremotos, terremotos de grande proporção. Irmãos, até lugares que nunca teve terremoto, está tendo terremoto hoje. Eu já falei esses tempos atrás em uma outra mensagem que eu preguei aqui, que em 1900 e alguma coisa, tinha mais ou menos 10 terremotos durante 10 anos. Era um terremotinho por ano. Em 10 anos tinha 10 terremotos. Irmãos, eu estava dando uma pesquisada sobre isso, irmãos, e a pesquisa que eu fiz, irmãos, eu cheguei à conclusão e eu vi e que hoje, em um único dia, tem mais de 100 terremotos nos vários pontos do planeta Terra, num dia só. Antigamente tinha 10 terremotos a cada 10 anos. Hoje tem 100 terremotos em um dia só. Os terremotos chacoalhando a terra, causando aí maremotos, causando tsunamis e tantas outras coisas que a gente pode imaginar aqui. Haverão grandes terremotos. E agora diz, eu vou pular aqui, e fome em vários lugares. Fome em vários lugares. Irmãos, a fome tem matado mais do que qualquer doença no planeta Terra. Você sabia disso? A fome tem matado muito mais gente do que o coronavírus, tem matado muito mais gente do que H1N1. A fome tem matado muito mais gente do que a gripe aviária. A fome tem matado muito mais gente do que a gripe suína. A fome tem matado muito mais gente do que qualquer outra epidemia que apareça sobre a face da terra. Irmãos, muita gente morrendo de fome. Milhares e milhares e milhares de pessoas morrendo de fome. Irmão, segundo um relatório da ONU, a cada 3 segundos, uma pessoa morre de fome no planeta Terra. A cada 3 segundos, uma pessoa morre de fome. Irmãos, 20 pessoas morrem de fome a cada minuto. Acredite se quiser. 1.200 pessoas morrem de fome por hora no mundo. 1.200 pessoas, irmãos, por ano morrem cerca de 10 milhões de pessoas no planeta Terra. Isso aqui, irmãos, é relatório da ONU, viu? Eu copiei, relatório da ONU. Mais de 10 milhões de pessoas morrem de fome no planeta Terra por ano. É por isso que eu estou dizendo para vocês, a fome, ela mata muito mais do que o coronavírus. A fome, ela mata muito mais do que o chikungunya. A fome, ela mata muito mais do que a dengue. Ela mata muito mais do que qualquer outra epidemia. 10 milhões de pessoas morrem por ano no planeta Terra.
Acredite se quiser. Muitas pessoas morrendo de fome. Fome em vários lugares. Aqui mesmo no Brasil. Você pensa que não tem gente que morre de fome aqui no Brasil? Faz uma pesquisa para você ver. Essa eu esqueci de fazer. Faz uma pesquisa no Google para você ver. Quantas mil pessoas morrem de fome por ano aqui no Brasil? Eu tenho certeza que você vai cair das pernas. Você vai se assustar do tanto de gente que morre. Irmãos, é necessário que essas coisas aconteçam. Precisa acontecer. Essas coisas precisam acontecer. Coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Grandes sinais acontecendo. Coisas espantosas. Irmãos, que coisas espantosas são essas? É isso que a gente está vendo por aí, ó. Brumadinho, esses deslizamentos de terra matando tanta gente lá no Rio de Janeiro, no Espírito Santo. Deslizamento de terra lá em Minas Gerais. Quantas pessoas morreram? Tsunamis. Coisas espantosas acontecendo sobre a face da terra. Tornados, furacões, vulcões e tantas coisas matando gente na face da terra. Irmãos, é necessário que essas coisas aconteçam. Está aqui na Bíblia. Está aqui, ó, coisas espantosas acontecendo, coisas que deixam a gente admirado acontecendo, e também grandes sinais do céu. Coisas acontecendo aí para cima que assusta a gente, né? Que mete medo na gente. Agora diz aqui o texto: antes, porém, de todas essas coisas, versículo 12: antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós, perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis, governadores, por causa do meu nome, e isso vos acontecerá para que deis testemunho. Irmão, está falando aqui sobre a perseguição. Sobre a perseguição contra os cristãos na face da terra. Irmãos, a gente sabe disso. A gente que está envolvido com a MISPA, que é o órgão de missões da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, a gente sabe disso. Nós que temos aqui o culto, tem um momento missionário todo mês. A Ju sempre está aqui passando aqui as informações para a gente. Irmãos, quantos milhares e milhares de cristãos morrem por amor a Jesus durante todos os dias na face da terra. Perseguição contra a igreja de Jesus. Cristãos verdadeiros morrendo por amor a Jesus, sendo enforcados, sendo decapitados, sendo presos por amor a Jesus, sendo metralhados por amor a Jesus. É necessário que essas coisas aconteçam. É necessário, tem que acontecer. Quando você for perseguido, não se assuste não, porque tem que acontecer, é cumprimento da Bíblia. Quando você for perseguido, maltratado por amor a Jesus, não se amedronte, não se assuste, porque é necessário que essas coisas aconteçam. Então são sinais que antecedem a volta de Jesus para buscar a sua igreja. Amém, irmãos? Então Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Agora diz aqui o versículo de número 10: vocês escutarão falar de epidemias. O que são epidemias? É isso tudo que nós acabamos de falar. As epidemias acontecendo por aí. Irmãos, as epidemias estão acontecendo aí em todos os lugares. Em todos os lugares, as epidemias. Vamos citar algumas delas.
Vamos citar algumas delas. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui, que já passou, já foi feito o alvoroço também, mas já passou o vírus Ebola, que se espalhou por várias partes do mundo, matando tanta gente. Irmãos, a AIDS, quando aconteceram os primeiros casos de AIDS, foi aquele estardalhaço, né? No Brasil inteiro, no mundo inteiro, que a AIDS ia matar não sei quantas mil pessoas dentro de um ano. A AIDS ia fazer isso, ia fazer aquilo, né? Passou. Irmãos, já vimos também a gripe aviária, que surgiu amedrontando tanta gente, colocando medo em tanta gente, né? A gripe da galinha, a gripe aviária, também ameaçou se transformar numa pandemia. A gripe suína, inclusive a gripe suína, os produtores de porcos, eles pediram para colocar o nome de gripe A, porque senão o povo não ia mais comer carne de porco, o povo não ia mais comer mais a bacon, né? A indústria de derivados de porco iria à falência. Então eles pediram para mudar o nome, em vez de gripe suína, vamos falar gripe A. Irmãos, amedrontou tanta gente. Tinha também que passar álcool gel na mão, não podia cumprimentar, não podia abraçar, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Colocamos aí o álcool gel nas portas e passamos. Irmãos, vamos falar mais um pouco. A febre amarela, esses dias atrás aí foi uma correria atrás dos postos de saúde para tomar a vacina contra a febre amarela. Outra epidemia que apareceu aí e a gente enfrentou em nome de Jesus. Irmãos, a dengue, está aí a dengue, levando bastante gente para o hospital, mas estamos enfrentando a dengue também em nome de Jesus. O chikungunya, a zika, irmãos, o sarampo, esses dias atrás estava um alvoroço por causa do sarampo. Irmãos, a febre maculosa tem matado muita gente também, que é a do carrapato estrela, a febre maculosa. O vírus Ebola, quem se lembra do vírus Ebola, que apareceu lá na África, no continente africano, e depois foi se espalhando pela Europa, e todo mundo com medo, porque ia chegar no Brasil, ia chegar no resto do mundo, o Ebola, e não podia também abraçar, não podia também pegar na mão, não podia também dar beijo, não podia sentar junto, não podia fazer nada. O tal da Ebola ia matar todo mundo, toda a população do Brasil. Irmãos, passou. A gente nem ouve mais falar em Ebola. Sumiu a tal da Ebola. E eu vou falar para vocês também do corona. Irmãos, o corona não é a primeira vez que ele aparece não, viu? Irmãos, o coronavírus, ele existe desde o ano de 1953. Sabia disso? Desde antes de eu nascer, o coronavírus já existia, matando gente, inclusive. 1953 já havia o coronavírus, só que eles não sabiam o nome. No ano 1953, no ano de 1960, que eles descobriram o nome e colocaram o nome de coronavírus. 1960 eles colocaram o nome de coronavírus. E vamos continuar aqui. E o coronavírus, irmãos, ele continuou, ele apareceu lá, depois ele apareceu lá na Arábia Saudita, né, também, mais ou menos nessa época, 1960, 70, por aí, ele apareceu na região lá da Arábia Saudita, também se espalhou por vários lugares, veio um pouco aqui para a América do Sul também, não é?
É por isso que eles falam novo coronavírus, porque já tinha o coronavírus faz muito tempo já. Então é por isso que fala novo. Eles apareceram, eles eram com outro nome, agora ele apareceu com outro nome. É o Covid-19 que agora é o coronavírus Covid-19. Então é esse que agora está aí amedrontando a população, amedrontando as pessoas. Não pode também fazer isso, não pode também fazer aquilo, não pode fazer não sei o que também. Irmãos, então eu gostaria de dizer para você o seguinte: não estou indo aqui contra a recomendação de ninguém, pelo amor de Deus, não me entenda isso. Vocês que estão comigo na internet também não entenda isso. Não estou falando nada contra as campanhas, nada disso. Nós temos que fazer sim. Eu inclusive carrego no banco, dentro do meu carro, um vidro de álcool gel. Não é de hoje não, já faz muitos anos. Não é por causa do corona não. Faz muitos anos que eu carrego um vidro de álcool gel no meu carro. Eu tenho o costume de sempre estar passando o álcool gel na minha mão. Temos que passar sim. Temos que passar sim. Temos que, segundo as recomendações, evitar de cumprimentar, evitar de abraçar. Vamos obedecer às orientações que estão sendo dadas, mas não vamos entrar em pânico. Amém, irmãos? Não vamos entrar em pânico. Tem muita gente nem vindo na igreja de medo do coronavírus. Tem muita gente nem vindo na igreja por causa do coronavírus. Eu acho que isso aí já é demais, porque a gente tem que crer no poder de Deus. A gente tem que crer que nós somos a igreja de Jesus. E a Bíblia Sagrada fala, irmãos, que Ele nos guarda, Ele nos livra de todo mal. Vamos botar a nossa fé em prática, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar a nossa fé em prática. E se também acontecer alguma coisa, é porque chegou a hora de Jesus levar. Chegou a hora de Jesus levar, né, Belisário? Ninguém vai antes da hora. A missionária falou aqui ontem que ninguém vai antes da hora. Quando chegar a hora, é porque chegou a hora. A minha senha foi cantada por Jesus. Chegou a minha hora de ir. Mas vamos prevenir. Não tem problema nenhum prevenir. Vamos colocar a nossa vida na presença de Deus. Nada de desespero, nada de pânico, nada de ficar acreditando em tudo que se coloca na internet, né? Tem muito fake na internet com respeito ao coronavírus também. A gente não pode ficar acreditando em tudo que está na internet também. Tem muita coisa que é verdade, mas tem muita coisa que não é. Então vamos colocar a nossa vida na presença de Deus. Vamos confiar em Deus. Ou nós somos servos de Deus, ou não somos servos de Deus. Ou nós somos a igreja de Jesus, ou não somos a igreja de Jesus. Ou nós somos povo de Deus, ou não somos o povo de Deus. Irmãos, nós temos que tomar uma posição diante do Senhor, em nome de Jesus. É isso que nós temos que fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nada de pânico. Vamos confiar em Deus, amém? E vamos levar em consideração o que a palavra de Deus nos diz aqui, ó. Não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas e depois virá o fim. Então, quando você ouvir de chikungunya, de zika, de sarampo, de ebola, quando você ouvir falar aí de coronavírus, quando você ouvir aí falar de gripe A, gripe da galinha, gripe não sei do que, e não sei isso, e aquilo, olha, não se assuste. É necessário que essas coisas aconteçam antes de Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Amém? A volta de Jesus está mais próxima do que nós imaginamos.